Ouça agora, Coiaba Informa. Olá, parentes, sejam bem-vindos à nossa edição do Coiaba Informa, onde toda semana enviamos mensagens por meio do rádio para todos que moram na região amazônica. Eu sou Eric Terena e a partir de agora você fica bem informado. Iniciamos essa edição assim como iniciamos a maioria dos nossos programas, falando sobre a situação da Covid-19. Diante desse alarmante aumento de casos, viemos informar o nosso último levantamento realizado pela COIAB e organizações e instituições que cuidam da saúde da população indígena. Conforme o último levantamento, 772 casos são suspeitos, 19.134 é o número de casos confirmados. 579 é o número de falecimentos registrados em 90 povos indígenas e no total de 125 povos indígenas atingidos na região amazônica. E o Congresso Nacional derrubou nesta quarta-feira 16 vetos do presidente Jair Bolsonaro ao plano emergencial para os indígenas, quilombolas e demais povos tradicionais durante a pandemia da Covid-19. No dia 8 de julho, Bolsonaro sancionou o projeto de lei 1142 de 2020, que prevê medidas para frear o avanço do novo coronavírus entre os povos, mas havia vetado 22 trechos do texto que obrigava o governo a garantir o acesso à água potável, distribuição de cestas básicas e distribuição gratuita de materiais de higiene, limpeza e de desinfecção para as aldeias, além de garantir a oferta emergencial de leitos hospitalares e de terapia intensiva e a obrigação de comprar ventiladores e máquinas de oxigenação sanguínea para nossas comunidades. Comemoramos inclusive a inclusão de itens essenciais à saúde, assim disse Joênia Wapichana, deputada federal indígena, líder do Rede na Câmara dos Deputados. Após a votação, a deputada lamentou, no entanto, a falta de uma coalizão de lideranças para derrubar todos os vetos e explicou quais foram os aprovados. Eu queria compartilhar aqui essa vitória, essa conquista dos itens que derrubamos. Primeiro item que conseguimos derrubar é o item que garante a distribuição e acesso à água potável. O item 2, a distribuição gratuita de materiais de higiene, inclusive para indígenas no contexto urbano e que estão ainda, aqueles que ainda não têm sua terra indígena demarcada, homologada e que necessitam desse reconhecimento oficial. Terceiro item é garantir a oferta emergencial dos leitos hospitalares e UTI. Quarto item, aquisição de ventiladores e máquina de oxigenação sanguínea. O item 5, materiais informativos, construído inclusive com a participação dos povos indígenas, levando em consideração a diversidade cultural, inclusive as línguas indígenas. O item 6, pontos de internet, para facilitar o acesso à informação e também evitar o deslocamento para os centros urbanos. Joênia ainda explicou que se mantém em lei a inclusão dos povos quilombolas e seus cadastros como beneficiários de políticas públicas, e também um plano para indígenas isolados e de recente contato e outros itens que asseguram o financiamento para o Estado e municípios e outros itens que garantam esse aporte. Inclui os povos indígenas nos planos emergenciais em pandemias futuras. E o item 20 também traz a obrigatoriedade do registro e identificação quando o paciente for indígena, inclusive no contexto urbano, acabando assim a tão criticada subnotificação, que havia uma diferença muito grande relacionada a esse registro. Inclusive, foi necessário que as organizações indígenas tivessem o próprio registro. A PIB tem feito esses registros e hoje, com essa derrubada desse veto, incluindo isso em lei, faz com que haja essa obrigatoriedade para haver esse registro e identificação, seja no contexto urbano, seja nas aldeias. Ainda conforme a deputada federal, em outros pontos também falam sobre a facilidade de acesso ao auxílio emergencial e a integração entre o sistema SUS e o subsistema de saúde indígena para a melhoria dos atendimentos. Uma mudança na Lei Arouca, que obriga o Estado a realizar um plano emergencial e que as populações indígenas recebam atendimento diferenciado. A Organização das Nações Unidas contestou à época
os vetos do presidente Jair Bolsonaro ao PL 1142, dizendo-se preocupada com a recusa do governo em assegurar recursos para a proteção dos povos tradicionais. E desde o começo da pandemia no Brasil, 689 indígenas morreram de Covid-19. Conforme os dados da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a APIB, contabiliza mais de 154 povos afetados. Os dados oficiais da Secretaria Especial de Saúde Indígena do Ministério da Saúde, que não inclui nas estatísticas os indígenas que vivem em áreas urbanas, indica que são 345 óbitos e 20.255 contágios. Entre os quilombolas, a Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, a CONAC, contabiliza mais de 4.000 confirmados e 153 mortes pelo novo coronavírus. E a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil pediu ao Supremo Tribunal Federal, o STF, e ao Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, a retomada imediata das reuniões da Sala de Situação para discutir planos de ação após a situação do contato feito com um grupo de indígenas isolados que vive no alto curso do rio Humaitá, no interior do Acre. O Ministério Público Federal deu prazo de 48 horas para a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, e a Secretaria Especial de Saúde Indígena, a SESAI, se manifestarem com dados epidemiológicos relativos aos povos localizados na região do rio Envirá, onde foi realizado o contato. Relatos feitos pelo cacique Cazuza Coliná dão conta de que 10 a 20 indígenas, entre homens, mulheres e crianças, apareceram na aldeia Terra Nova. O contato, considerado raro por indigenistas, acontece em meio ao momento de maior risco desses povos, por conta do avanço da Covid-19 dentro das florestas. Conforme moradores, há indícios de que existam indígenas do povo Coliná com sintomas de tosse, dor de cabeça e cansaço. A área onde vivem esses indígenas é um dos pontos da Amazônia no qual não existem barreiras sanitárias instaladas pelo governo federal. De acordo com os documentos enviados ao ministro Luiz Roberto Barroso, relator da ação que cobra do governo medidas de combate à Covid-19 nas aldeias, e ao coronel Cláudio Saturnino, coordenador da Sala de Situação, o contato é grave e precisa ser discutido com urgência. A criação da Sala de Situação para discutir um plano de proteção aos povos isolados foi determinado pelo ministro Barroso, que também ordenou uma série de medidas de combate à Covid-19 nas aldeias para que o governo cumpra. Por não terem memória imunológica para resistir às mais simples gripes, esses povos originários correm risco de serem dizimados caso sejam contaminados. E seguimos acompanhando o caso prontamente, e mais informações vocês conferem em nossas redes sociais, facebook.com/coiabamazônia. Durante essa pandemia, uma rede de parceiros leva oxigênio às aldeias da Amazônia. Desde o dia 14 de agosto, os indígenas dos povos Aparaí e Uaiana, que vivem na aldeia Boná, na terra indígena Parque do Tumucumaque, contam com uma unidade de atenção primária indígena instalada para atender pacientes infectados e com sintomas da Covid-19. A ação faz parte de uma iniciativa maior de uma rede de parceiros e tem como objetivo apoiar a construção de enfermarias da campanha em diversas aldeias estratégicas da Amazônia. Em uma mobilização conjunta entre lideranças, organizações indígenas, apoiadores da sociedade civil organizada e técnico de saúde indígena, busca-se evitar o avanço da doença nas comunidades, assim como o deslocamento de indígenas com sintomas leves para tratamento nos centros urbanos. Na aldeia Boná, a Associação dos Povos Indígenas Uaiana e Aparaí empreendeu a reforma da casa para criar as condições adequadas para a chegada dos concentradores de oxigênios e também de acessórios de oxigenoterapia, entre outros equipamentos que compõem uma unidade de atenção primária indígena. Essa iniciativa também faz parte do Plano de Ação Emergencial de combate ao avanço ao coronavírus e de tratamento entre os povos indígenas da Amazônia brasileira, construído pela COIAB, com sua rede de organizações de base, desde o início da pandemia, em março deste ano. E nesta segunda-feira, dia 17 de agosto de 2020, a Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira, COIAB, oficializou a entrega de doação de equipamentos de proteção individual para o Distrito Sanitário Especial Indígena, o DICEI do Alto Rio Purus, no Acre.
Frente ao crescente avanço da Covid-19 nos territórios indígenas do estado, a COIAB, com sua rede de parceiros, articulou a aquisição de máscaras N95, jalecos e luvas para as equipes de saúde que têm trabalhado no combate ao novo coronavírus. Estiveram presentes no ato de entrega o membro do Comitê Orientador da COIAB, Toya Manchineri, Carla Aniciani, coordenadora do DICEI Alto Rio Purus, Francisco Apurinã, assessor indígena do DICEI, e Silvânia Amaral, chefe da Divisão de Atenção à Saúde Indígena, além de José Ribamar Filho, analista técnico de políticas sociais do DICEI. E para saber mais informações sobre as nossas atividades, é importante acessar facebook.com/COIAB Amazônia, onde lá você acompanha todas as atividades da nossa organização. Encerramos então essa edição do COIAB Informa em memória daqueles que perderam a vida lutando contra a Covid-19. Nos encontramos no próximo programa e até lá. Essa edição foi produzida pela equipe de comunicação da COIAB e Mídia Índia. Produção Thalita Oliveira e Maria Emília Coelho. Edição e voz Eric Terena. Você ouviu COIAB Informa.